Olá, seja bem-vindo ao canal Pensamentos Ocultos. Eu sou o Thiago. Hoje eu vou estar falando sobre os elementais artificiais. Os seres artificiais ou elementais artificiais são produto da criação do homem encarnado ou desencarnado que projeta em torno de si elementos psíquicos ou mentais cuja forma imensamente variada pode assumir, inclusive, a do ser humano, conforme o grau de intensidade da mente idealizadora. No panorama atual do planeta Terra, tais seres semi-inteligentes constituem enorme contingente mergulhado num mar de sensações e emoções do plano astral, dotado de existência real, embora temporária. São criados de maneira consciente ou inconsciente pelas mentes que lhes deram origem e manifestam em si os desejos e emoções do indivíduo ou da comunidade que os gerou. Bom, galera, esse livro aqui é Consciência, do Robinson Pinheiro. E esse livro aqui é bem interessante, né, que ele fala dos elementais artificiais. Bom, se você prestou atenção no que eu li, você percebeu, né, que são criações nossas, chamadas de artificiais duplicadas, né, ou clones, que são essas coisas artificiais que nós mesmos criamos, o ser humano mesmo cria. Né? Tem os elementais, aqueles que as pessoas já conhecem, que são que tem água, fogo, terra e ar, né, que são coisas simbólicas e ligada também a sentimentos, tudo está interligado, né? E esses elementais, eles são criações nossas, né? Muitas vezes neurose, manias, vícios, né? O ocultista ele tem que fazer o máximo para não ficar aprisionado, nós não podemos ficar, né? Não estou dizendo que você não possa beber ou fazer nada, isso não tem nada a ver. O que nós não podemos deixar é ser dominado por vícios e manias, né? E essas criações que a gente faz, inclusive aqui nesse livro fala sobre uma criação artificial de um grande número de pessoas, né? Porque, imagina, é o pensamento de várias pessoas, né, ali naquele mesmo ponto. Por exemplo, quando uma pessoa é atropelada numa determinada estrada, em determinado lugar, e as pessoas começam a falar que esse lugar é mal assombrado, que o espírito da pessoa vai levar outras pessoas, e você vê que acontece outros acidentes ali. Por quê? Porque as pessoas, a criação, através da energia, elas colocam energia ali, né, e cria esses seres artificiais. E dizem que esses seres, eles, né, sugam a nossa energia, né, tanto sexual, mental, espiritual, eles sugam porque nós criamos isso. Então, por exemplo, se você cria uma coisa, uma dependência, então você acaba tendo que alimentar essa dependência e acaba sendo sugado por ela, entendeu? Procura alimentar-se energeticamente com o objetivo de prolongar o máximo possível sua vida artificial, que embora temporária possui duração indefinida e pode ser relativamente longa. Foi essa parte que eu estava falando para vocês, né, que a gente vai alimentando essa coisa que a gente cria, né, esse elemental, os elementais artificiais, conforme a gente vai criando, né, e eles vão sugando e vão ficando ali, sugando, né. Aqui fala mais um pouco, Para tanto, vampirizam seres humanos encarnados e desencarnados, principalmente na área correspondente ao chakra básico, sugando-lhes as energias sexuais e vitais, através das quais se abastecem. Em circunstâncias específicas, podem se alimentar do plasma, que emana do sangue de pessoas cujas vidas são tiradas em sacrifícios de cultos exóticos ou por matadores profissionais. Então aqui ele fala que praticamente o objetivo é o roubo, né, das energias da pessoa e acaba criando essa psicose que você sempre tem que estar alimentando. Então, né, até, vamos falar psicologicamente, né, mesmo, nós temos também isso, né? Se a gente deixar um sentimento, uma neurose, e a gente não tentar se curar dele, ele pode se tornar, né, e vir de outras formas, como mania, vícios, né? Muitas vezes a gente faz coisas que a gente não sabe porquê, mas é por trauma, alguma neurose, alguma coisa dentro da gente que a gente muitas vezes não está nem ligado, ou até tá, né? Aí desconta na bebida, nas coisas todas, né? Para tentar curar aquilo dali, que acaba que não cura, porque a bebida, as coisas todas, né, elas são para se divertir e tal, mas quando você usa para afogar as mágoas, ela se torna uma coisa destruidora. Então, manias, vícios, tudo que a gente tiver,
O ocultista ele tem que tentar ao máximo estar no controle, porque o objetivo do ocultista é estar no controle, até mesmo das coisas físicas, porque se você quer estar no controle, você não pode ser totalmente dependente de alguma coisa. A gente tenta ao máximo estar no controle. Isso, como eu falei, não quer dizer que você não vai beber, não vai fumar, não vai fazer nada disso, mas significa que você não vai ser tomado pelo vício, nem pelas manias, ou neuroses, ou coisas do tipo. Você tem que estar no controle. Os elementais artificiais gerados pelo pensamento de um povo ou de uma multidão passam a agir em determinadas regiões do planeta, normalmente nos locais próximos àquele de onde emanam os pensamentos originais. Nesses acontecimentos tão comuns atuam os elementos da natureza, provocando devastações e desencadeando na contraparte física imensos prejuízos, inclusive induzindo pessoas a cometer atrocidades e crimes hediondos. Bom, aqui também ele deixa bem claro que não é só isso que faz as pessoas cometer, né? Aqui a gente não é uma justificativa, né, na verdade, do que as pessoas cometem os erros. Mas sim, eles dizem que essas neuroses, essas coisas todas, né, como eu falei, você pode levar para o lado mais psicológico, isso tudo faz com que a pessoa vai querer, por exemplo, a pessoa que tem o desejo de quer alimentar o desejo da raiva, alimenta o desejo da raiva, e ela pode vir matar alguém e, sei lá, de repente pode ser um assassino, não sei, pode ser ou não. Então você não pode alimentar essas coisas, né? A questão toda é você alimentar. Quando você alimenta, é que você cria essas coisas, né? E esse livro é bem interessante, ó. Autoridades e estudiosos, embora toda a sua capacidade não conseguem explicar a incidência de crimes semelhantes ou de irrupção das forças da natureza em determinados países ou regiões, porque causados pelos seres artificiais que produzem a sua ação, o teor e a qualidade dos pensamentos coletivos que as criaram. Então, por exemplo, até mesmo aquelas queimadas que teve na Amazônia e tal, a questão toda é a produção do pensamento, né? Naquele caso ali, muitas pessoas pensando em grana, em obter lucros, então aquele pensamento acaba criando aquela coisa ali, aquele ser artificial, né? Então, eu não acredito que o ser artificial vai lá e destrua a floresta, algo assim do tipo. Acredito que o pensamento do ser humano, né, ele vai irradiando e vai tomando aquela forma ali e com um grande número de pessoas pensando naquilo dali, né, acaba acontecendo, né? Então as pessoas vão lá, devastam tudo em nome do dinheiro, em nome da ganância. Por quê? Porque deixaram essa parte alimentar elas. Por que você vê assim? Porque tem pessoas passando fome na rua e tal, e você vê pessoas bilionárias, você vê políticos bilionários. Por quê? Porque justamente eles não estão nem aí, porque deixaram alimentar esse lado da carne, esse lado do dinheiro, entendeu? As ganâncias, tudo que tá, as pessoas estão ali para poder ficar vivendo para suprir os seus desejos, entendeu? Elas não querem lidar, elas não querem estar no controle, elas só querem suprir. E quanto mais elas mais querem, porque você vê que os bilionários sempre querem mais, já tem terra, já tem dinheiro, mas querem mais. Por quê? Porque os políticos querem mais poder. Quando já tem dinheiro suficiente, quer poder. Por quê? Porque deixa se alimentar. Então o trabalho do ocultista é justamente não se deixar dominar por elementais, sabe, artificiais, ou seja como for, ou por esse tipo de pensamento, ou por essas coisas. Essas coisas levam a gente para o caminho torto, levam o ser humano para o lado obscuro. Né? Você começa a alimentar seus desejos. Imagina você viver só para alimentar seu desejo. Né? É complicado, a pessoa quer alimentar só o desejo, por isso que muitas das vezes a gente vê na TV, no rádio, as influências de moda, de um monte de coisa para você gastar. Então, ainda mais que o ser humano, né, com esse governo que a gente vive, né, vamos dizer assim, quase que no mundo inteiro, que é sempre fazendo propaganda de roupa, de relógio, de marca de roupa, de carro, tudo envolvendo para que você gaste e mostrando que você tem que ter. Se você tem um carrão, todo mundo te respeita, mas se você anda a pé de chinelo, você é um pé rapado, entendeu? Então é isso que alimenta, e deixa eu alimentar. Isso significa que você não vai ter dinheiro? Não. Isso significa que você não vai juntar dinheiro ou ter coisas? Não. Não significa que você vai ser um mendigo, você não vai se deixar dominar por isso. Né? Esses pensamentos, esses desejos, né? De todas as maneiras, tanto sexuais, ou sabe, você não pode ser dominado em nada. Deixar isso bem claro, o ocultismo não pode ser dominado por nada, a intenção dele é estar no controle. E para estar no controle, não devemos alimentar esses tipos de desejos. Não quer dizer que você não vai fazer, você não vai alimentar e nem ficar dependente deles. Né? A neurose obsessivo-compulsiva tem como principal sintoma mania desenvolvida pelo indivíduo, que adquire conotação especial devido à sua repetição automática e compulsiva. Em meio à diversidade de suas características, a neurose obsessiva-compulsiva pode se expressar de muitas maneiras. Nota-se no comportamento de pessoa em desequilíbrio um quadro intimamente ligado à mania de limpeza, que é bem típica, embora possa se manifestar com alguma variação entre outras.
Bom, aqui ele está falando sobre diversas maneiras, ou seja, quando você tem esse problema grave, essa neurose, essa coisa que não foi tratada, ou alguns dizem que veio de vidas passadas, não importa o que você acredita. Eu sei que tudo isso aqui faz a gente criar um ciclo de vício, né, que a gente tem que tentar controlar e tentar parar ele, né, seja de qualquer maneira, a gente tem que tentar lutar contra ela. Né? Então, ele está falando isso aqui porque você acaba levando, quando você oprime muito uma coisa e não cuida, ela acaba tendo que, sabe, sair por algum lugar. Então ela sai por uma mania, né? Como ele comenta aqui da mania de limpeza. A pessoa com aquela mania de limpeza nunca tá bom, sabe? O chão já tá brilhando, mas não tá bom porque o problema está dentro da pessoa e não fora. Ela está tentando suprir, né, aquela parte ali que ela não está conseguindo, ou ele. Então acaba indo para uma outra coisa, né? Então, mais uma vez eu volto a repetir que o ocultista, o trabalho do ocultista, né, é tentar controlar essas coisas interiores nossas. E todos nós estamos tentando, todos nós somos iniciados. Ninguém aqui, não falo pra vocês que eu não tenho nenhum vício, nenhuma mania, que eu sou perfeito, não tem nada a ver com isso. Eu só estou passando que, de fato, se a gente quer levar a sério e ir para esse caminho, a gente vai ter que lidar com essas coisas. Né? A gente não pode ser uma pessoa dependente de nada. Né? Não ter um relacionamento que a pessoa fica te controlando, te humilhando, né? Ficar todo dia no bar caindo de bêbado, entendeu? Fumar cigarro compulsivamente, eu fumo, mas, né, eu digo assim, ficar fumando o tempo todo, ou seja, fumar já faz mal, né, mas não importa. O que importa é o que eu tô falando, a gente não pode ser dependente, a gente não pode deixar o vício te dominar. Ah, eu preciso fumar, eu preciso beber, entendeu? Isso aí que é o problema, a gente não precisa, a gente tem que estar no controle. Até mesmo da comida, fazer jejum para poder treinar também. A gente não pode estar dependente assim de... Não tô dizendo pra ninguém passar fome aqui e ficar doente, tá? Tô falando que você não pode também se deixar ser uma pessoa gulosa, né, que fica dependente disso. Ou seja, em nenhum tipo, a gente não pode ser preso a nada. Isso aqui é um plano físico, passageiro, né? Então, se você quer ser um mago, sei lá, se você quer ser um bruxo, se você quer ser uma pessoa, sabe, um ocultista, que estuda, que está levando isso a sério, né? Então você tem que se controlar. Se controlar. Isso não significa ser santo, igual as igrejas pregas, não quer dizer nada disso. Isso quer dizer que você está controlando os seus demônios, né? Está controlando as coisas, as suas impulsões, as coisas que você fala, pô, por que eu fiz isso, né? Ah, sou um cara muito nervoso, fui ali discutir com um cara e briguei, apanhei, bati, sei lá, e perdi o controle. Não tenho um controle, então eu tenho que me controlar. Isso é um defeito que eu tenho. Então é isso, entendeu? Fica para vocês compreenderem que basicamente é isso. Nós temos que estar sempre no controle para não ser uma pessoa que age por impulsão. Se é uma pessoa que age por impulsão, então a gente está no caminho errado. Então esse é basicamente o caminho, né? Por isso que tem muita gente que fala que é mago e tal, não tem nada a ver, né? E tem muitas pessoas que não compreendem o que é ser mago, coisas assim do tipo. Então basicamente é isso, galera. De modo geral, independentemente de apresentar causa espiritual ou não, as crises de psicose se caracterizam por alguns sintomas que guardam traços comuns entre si. Podemos listar algumas: alucinação, auditivas, visuais ou olfativas, aumento da desconfiança, acompanhado da sensação mais ou menos constante de estar sendo observado, ficar descontrolado, sentir sensação de estar sendo perseguido, sendo vigiado, traído, ou alvos alheios, sensação de que pensamentos bloqueados ou interrompidos de modo repentino, ou que se evidenciam em queixas do tipo: parece que não consigo transmitir uma ideia até o fim. Repercussão das questões de ordem pessoal, como o desleixo com aparência e higiene. Agitação, confusão e agressividade, insônia e inadimplência. Bom, você dá para perceber várias coisas que a gente pode acabar caindo se a gente continuar alimentando essas coisas que a gente tem, vícios, manias, traumas e tudo mais. Então a gente precisa estar no controle, justamente não alimentar isso, justamente não ser um escravo disso. A gente não pode ser escravo, o ocultista não pode ser escravo de nada. Tem que tentar ser o mais livre possível, né? E a busca é por isso, mais liberdade, não ficar preso a nada, nenhuma corrente. Tem que ser livre de tudo e ser um observador. O ocultista, ele é um observador, ele vai sempre buscando, ele não se apega, não fica preso. Dificilmente um ocultista vai ficar preso a uma religião, né? Ele é um estudioso de tudo isso e está num processo de autocontrole de si. E para que esteja o autocontrole, para que a gente tenha esse autocontrole, há esforços, né? E a questão toda é essa, se esforçar. E se esforçar é difícil, né? Poucas pessoas conseguir porque existe justamente o esforço, né? Então, galera, basicamente é isso que são os elementais artificiais. São criações nossas, artificiais, tanto individual quanto coletivo, né? Então,
Valeu, galera, e até a próxima.